Bem-vindo ao canal Versículo Revelado. E nós vamos falar agora sobre 3 pecados que a gente jura que estão na Bíblia, mas não estão. Pensa comigo. Nós, como cristãos, fomos chamados para a liberdade. Cristo nos libertou. Mas se a gente for honesto, muitas vezes a gente vive como se estivesse preso por uma lista de regras, de pode e não pode, que a gente herdou e nunca parou para checar se elas vêm de Deus ou dos homens. São correntes que parecem espirituais, mas que, na verdade, roubam a nossa alegria. Por isso, hoje, a nossa jornada é um chamado à liberdade. Vamos fazer um detox. Vamos pegar 3 desses pecados mais famosos, colocar contra a luz da Escritura e aprender a diferenciar a lei de Deus da tradição dos homens. O objetivo não é arrumar desculpa para pecar. É parar de chamar de pecado aquilo que Deus nunca chamou, para que no final a gente possa viver na liberdade e na alegria para as quais fomos realmente criados. A primeira mentira é um clássico, especialmente no nosso contexto brasileiro. A ideia de que um cristão não pode, de forma alguma, consumir bebida alcoólica. E eu sei, meu amigo, eu sei. Para muita gente isso é chocante. A gente cresceu ouvindo que crente não bebe. Mas aqui a gente precisa fazer uma pausa importante. Quando a gente usa a palavra crente, muitas vezes a gente está pensando só no evangélico. Mas a Bíblia nos ensina que crente é todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, seja ele evangélico, católico, ortodoxo, é o povo de Deus. E essa ideia de que ninguém nesse grupo todo pode beber vem de um lugar bom, de um desejo de seriedade e de não se associar com os excessos do mundo. Mas aí que está o problema. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente descobre uma história diferente. A Bíblia, em dezenas de passagens, condena a embriaguez, a bebedeira, Efésios 5,18, Gálatas 5,21. Mas ela nunca condena o consumo moderado. Pelo contrário, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho de alta qualidade, João 2. O Salmo 104 diz que Deus nos deu o vinho que alegra o coração do homem. A lição da Bíblia, então, não é sobre a substância, mas sobre o abuso dela. O problema não é o vinho na mesa, é a falta de domínio próprio no coração. E isso nos chama, como povo de Deus, a uma vida de moderação e autocontrole, não a uma proibição que a própria Escritura não faz para todos. Pensa comigo. Comida é um presente de Deus, certo? É uma bênção. Mas e a glutonaria? O comer sem controle até passar mal? A glutonaria é pecado. O problema foi a comida? Não. O problema foi o excesso, a falta de domínio. O álcool, para a Bíblia, segue exatamente a mesma lógica. É uma criação de Deus que pode ser apreciada com gratidão e moderação. Mas, como qualquer presente de Deus, pode ser distorcido pelo nosso pecado e transformado em um ídolo, em uma fuga, em um vício. A Bíblia não condena o presente, condena a distorção. O seu desafio, então, não é ter medo de uma taça de vinho, é ter domínio sobre o seu próprio coração. Transformar a abstinência, que pode ser uma escolha pessoal sábia para alguns, em uma lei para todos os cristãos, é adicionar uma regra que a Bíblia não deu. É criar um fardo que o próprio Cristo não colocou sobre nós. A segunda mentira junta 2 tabus culturais que assombram muita gente. A ideia de que dançar é sempre pecaminoso e que marcar o corpo com uma tatuagem é proibido por Deus. Vamos ser honestos, a gente olha para a Bíblia e não encontra nenhum versículo que diga não dançarás ou não farás tatuagens modernas. E eu sei o que você está pensando, mas espera aí, pastor. E Levítico 19:28, que fala para não fazer cortes no corpo por causa dos mortos. Exatamente. Você apontou para a chave do problema. O contexto. A Bíblia não condena a dança em si. Davi dançou com todas as suas forças diante do Senhor, 2 Samuel 6.
Ela condena a dança associada a rituais pagãos e à sensualidade. A Bíblia não condena marcar o corpo. Ela proibia uma prática específica de marcar o corpo ligada ao luto idólatra dos povos vizinhos de Israel. A lição aqui é de explodir a cabeça. O problema nunca foi o ato em si, mas a motivação e a associação do coração. E isso nos chama a parar de julgar a casca e a começar a usar os princípios bíblicos para examinar a intenção. Por que eu quero fazer isso? É para a glória de Deus ou para a minha? O cristianismo não é um livro de regras sobre o que você pode ou não pode fazer com seu corpo. É sobre a quem o seu corpo pertence. E isso nos leva à aula final, ao princípio que amarra tudo, a liberdade cristã. Em vez de uma lista infinita de não podes, a Bíblia nos dá princípios maiores para guiar nossas escolhas. O texto-chave para isso é Romanos 14. Paulo está lidando com uma igreja dividida sobre o que comer e quais dias guardar. E a resposta dele é revolucionária. Ele não dá uma nova lista de regras. Ele diz que um crê que de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. E ele diz que ambos devem ser acolhidos por Deus. A lição aqui é que em áreas onde a Bíblia não dá um comando claro, cristãos maduros podem chegar a conclusões diferentes. E está tudo bem. E isso nos chama a parar de julgar nossos irmãos em áreas de liberdade e a começar a amá-los, mesmo que eles pensem diferente de nós. Mas essa liberdade não é um vale-tudo. Ela tem limites, e Paulo nos dá os filtros. Então, como você aplica isso na sua vida amanhã de manhã? Como você decide? Antes de fazer algo sobre o qual você tem dúvida, beber, dançar, fazer uma tatuagem, assistir a um filme, passe essa escolha por 3 filtros bíblicos. Isso que eu vou fazer, eu posso fazer para a glória de Deus? 1 Coríntios 10, 31. Isso que eu vou fazer pode ser uma pedra de tropeço para um irmão meu que tem uma consciência mais fraca do que a minha? Romanos 14, 13. Minha liberdade não pode destruir o meu irmão. Isso que eu vou fazer, eu posso fazer com a consciência limpa diante de Deus? Ou estou violando a minha própria consciência? Romanos 14, 23. Porque tudo o que não é de fé é pecado. Se passar pelos 3 filtros, meu irmão, você está andando em liberdade. No final das contas, o cristianismo não é sobre a lista de coisas que você evita. É sobre a pessoa que você adora. E quando a gente foca em glorificar a Cristo e amar nosso irmão, a gente descobre que as regras dos homens perdem a força e a gente finalmente começa a viver na liberdade para a qual Ele nos chamou.